Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está iniciando os nossos estudos de desenvolvimento web na plataforma Java. Então nessa primeira aula a gente vai estar criando o nosso projeto através do IntelliJ, juntamente com o Maven. O nosso objetivo aqui nesse curso de introdução ao desenvolvimento web com Java é focar nos conceitos de servlets e JSPs. Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas por que a gente tem que aprender aí as servlets e as JSPs, sendo que hoje em dia no mercado de trabalho é pouco utilizado? Bom, esses conceitos são a base, é onde tudo começou aí no desenvolvimento web com Java. Então, a gente sempre tem que entender como que as coisas começaram, a gente tem que entender a base, para depois a gente ir para os frameworks, para as ferramentas que facilitam a nossa vida. É justamente por isso, a gente está começando da base para depois chegar de fato nas ferramentas que o mercado de trabalho pedem e que utilizam. Bom, vamos iniciar aqui a criação do nosso projeto web através dessa opçãozinha New Project. Eu já estou aqui com a minha telinha do IntelliJ aberta, vou clicar aqui em New Project e vou escolher a opçãozinha Maven. Já está marcado aqui para mim a opçãozinha Maven, se não está marcado aí para você, escolha ela. O SDK que eu tenho instalado aqui na minha máquina é a versão 11, mas para acompanhar esse projeto aqui tem que ser a partir da versão 8. Depois a gente vai estar mudando as configurações do nosso projeto para estar compilando e buildando aí na versão 8. Escolha essa opçãozinha Create from Archetype. O que significa isso? A gente vai estar criando o nosso projeto a partir de um esqueleto, de um protótipo. Para a gente não ter que criar toda a estrutura de diretório e arquivo que compõe um projeto web, a gente vai pedir aqui para o Maven estar fazendo esse trabalho. E a gente faz isso através escolhendo um archetype referente àquele tipo de projeto que a gente está criando. Ele já tem uma série aqui de archetypes que eles disponibiliza para a gente. O que a gente vai estar utilizando é esse cara aqui, ó, Maven Archetype Web App, tá bom? Seleciona esse cara e dá um Next. Aqui a gente vai estar dando um nome para o nosso projeto. Eu vou estar chamando esse cara de Despesas Web. Para quem já assistiu aquela série anterior aqui de JDBC, a gente vai estar utilizando aquele projeto também aqui como apoio para a gente fazer o desenvolvimento aqui das nossas funcionalidades. Aqui em Artifact Coordinates, a gente vai estar preenchendo aqui o Group ID como br.com.codando simples. Esse cara aqui é o nosso Group ID. Bom, o Artifact ID Despesas Web e vou deixar esse snapshot aqui mesmo. Vou dar um Next, tá aqui as nossas informações, Group ID, Artifact ID e assim por diante. E agora eu vou dar um Finish. Então ele vai estar iniciando a construção aí do nosso projeto. Vai estar fazendo toda a indexação de arquivos que é necessária, carregando as configurações, que vai estar gerando aqui todos os diretórios e arquivos que são necessários, que compõem aí o nosso projeto web. Ele já criou aqui pra gente, então ele já criou aqui na seguinte estrutura, tem aqui o diretório source, dentro dele eu tenho o diretório main e dentro desse cara eu tenho o diretório web app. Ele não criou um cara muito importante aqui, que é o diretório Java, onde a gente vai colocar todo o código que a gente produzir. Então eu vou estar clicando aqui com o botão direito, vou estar dando aqui um new e vou escolher a opçãozinha Director. Então escolhi esse cara, ele já tem aqui ó, para mim uma sugestão, ó, Maven Source Directors. Eu vou estar escolhendo o Java, aqui no caso eu vou dar 2 cliques e ele vai estar gerando esse cara para mim. E eu posso também estar fazendo o quê? Posso também estar gerando aqui o diretório de resources. Então venho aqui também e dou 2 cliques, ele gerou aqui os arquivos, os diretórios, tanto o Java, onde a gente coloca todo o código que a gente produzir aqui no nosso projeto web, como os resources, né? Caso a gente queira adicionar algum arquivo de properties ou algum arquivo que a gente precisa ler algo dentro do nosso projeto, a gente coloca dentro do resource. Já está a estrutura aqui pronta para a gente trabalhar. Então vamos entender. Dentro aqui do Java, então, como eu já falei algumas vezes, né? Fica a estrutura de todo o código produzido, todo o código .java que a gente produz. Por resources, algum arquivo de properties que a gente quer estar utilizando. E o web app, aqui fica todo o conteúdo, tanto a parte de HTML, páginas, quanto a parte de asset, que é CSS, imagens. Então vai ficar dentro desse cara aqui, web app. E o web app também, ele tem uma pastinha aqui que é o webinf. Essa pastinha webinf, ela vem com um diretório, com um arquivo chamado web.xml. Esse arquivo aqui contém algumas configurações do nosso projeto e a gente vai estar utilizando ele nas aulas subsequentes. Só para a gente estar olhando aqui, ele gerou esse arquivinho web.xml e também fora aqui dentro do web app ele gerou esse index.jsp. A gente vai entender aqui o
o que é um JSP. Mas basicamente você pode ver aí que é como se fosse uma página HTML. Aqui no caso a gente tem todo o conteúdo HTML. A gente vai entender o JSP que a gente pode misturar esse cara com outras coisas. Então tá criado aqui o nosso projeto web. O projeto web, ele roda dentro de um servidor. A gente precisa de um servidor para rodar o nosso projeto web. No caso de um projeto web em Java, a gente precisa ou de um servidor de aplicação, como JBoss, Glassfish, WebSphere, a gente tem uma série aí disponíveis no mercado, ou a gente utiliza um servlet container. Quando a gente não vai utilizar uma série de recursos que tem na especificação do Java EE, o Java EE é um cara que define aí uma série de especificações que a gente tem que seguir quando a gente está desenvolvendo no mundo web Java. Quando a gente não vai utilizar todo o conjunto aí da especificação Java EE, quando a gente quer trabalhar especificamente aí com servlets e JSP, a gente precisa de um servlet container. E os mais conhecidos do mercado é o Tomcat e o Jet. Então, nesse projeto aqui em específico, a gente vai estar utilizando o Jet. E para utilizar o Jet em conjunto aqui com o IntelliJ, a gente vai estar utilizando, adicionando o plugin do Jet aqui no nosso pom.xml. O pom.xml é onde fica toda a configuração aí que o Maven vai estar lendo para estar buildando a nossa aplicação. A gente vai estar adicionando aqui o nosso plugin do Jet também para estar conseguindo e facilitar a nossa vida ao desenvolver aqui utilizando o Jet mais o IntelliJ. Como que a gente faz para adicionar esse plugin? Bom, eu já deixei uma colinha aqui no nosso bloco de notas, que é esse cara. Primeiramente, eu vou colar essas properties aqui, que é para a gente estar buildando a nossa aplicação no Java 1.8. Então, eu vou estar colocando esse cara aqui no properties e também a gente tem uma série de plugins aqui. Eu vou estar adicionando o plugin aqui do Jet, que a gente vai estar utilizando para rodar a nossa aplicação. Dentro desse cara, dentro de builds, eu tenho aqui, ó, plugin management. Então, eu vou jogar esse cara aqui dentro do build. Então, eu joguei aqui, ó, plugins e vou pedir também para ele formatar esse arquivo pom.xml aqui para a gente. Então, eu vou vir aqui, ó, em code e vou dar um reformat file e aí ele fica com um espacinho melhor aqui para a gente. Repara aqui no canto direito que aparece esse símbolo do Maven. O que significa esse símbolo? Sempre que a gente faz uma alteração aqui no pom.xml, o Maven precisa recarregar essas configurações. E aí, quando ele aparece esse sinal, significa o quê? Que ele detectou uma alteração aqui no nosso pom.xml, só que ainda não recarregou essas atualizações. Então, clica nesse carinha aqui, ó, Load Maven Changes, que ele vai estar aqui na sua casa e provavelmente ele vai estar baixando esse plugin aqui para o repositório dele. O Maven ele tem dentro do sistema operacional, ele tem um diretório aí que ele usa para guardar todas as dependências que a gente vai utilizando aí nos nossos projetos. Ele cria um cache local na máquina para ele não ter que ficar toda hora indo lá na web e baixar esse cara. Como eu já tinha rodado aqui esse plugin antes na minha máquina, então eu já tenho esse cara aqui local, por isso que foi rápido, ele não precisou fazer o download aqui para mim. Configuramos aqui o nosso plugin, tá? Nossa aplicação web já está pronta para executar. E a nossa aplicação vai rodar onde? Vai rodar no browser, né? Uma aplicação web, ela vai ter que estar rodando lá no browser. Como que a gente faz aqui para a gente rodar a primeira vez a nossa aplicação? Como a gente está utilizando esse plugin aqui do Jet, então a gente vai vir aqui nessa opçãozinha Maven, onde a gente tem todo o controle do que é disponibilizado aqui pelo Maven. Lembrando que o Maven, né, ele é uma ferramenta aí, tanto para buildar a aplicação, para gerar o artefato, para gerenciar as dependências que a gente tem. Aqui no caso aqui, a única dependência que a gente tem por hora é o JUnit, mas todas as dependências que a gente precisa estar utilizando na aplicação, a gente define também aqui no pom.xml, e ele tem alguns facilitadores, né, como os plugins que ele disponibiliza. Então, no caso, esse plugin aqui do Jet vai facilitar muito a nossa vida. Então, venho aqui no caso em plugins, já apareceu a opçãozinha Jet aqui para mim, e eu posso estar fazendo uma série de coisas. Como a gente quer estar rodando a nossa aplicação, eu vou estar escolhendo esse cara aqui, ó, Jet Run. Então, esse cara, ele vai subir a nossa aplicação aí no servidor, ele vai pegar essa nossa aplicação despesas web, disponibilizar ela dentro do Jet, a gente vai conseguir acessá-la através do navegador. Então, como que a gente faz isso? Botão direito e vou estar rodando esse cara aqui, ó, Run Despesas Web Jet, tá? Ele tá buildando aqui e tá rodando a nossa aplicação, ó. Repara quando você vê essa informaçãozinha aqui no final, ó, Started
Jet Server significa o quê? Ele já está startado, a nossa aplicação já está disponível. Eu estou aqui já com o nosso browser aberto. Essa primeira página que eu deixei aberto aqui é referente ao Jet, tá? Aqui a documentação é a página oficial do Jet. Toda a parte documental para você entender aqui quais as características do Jet, você pode estar acessando esse site que é mantido aí pela Eclipse. Aqui ele fala, o Jet, ele provê um web server e um servlet container. O web server é, por exemplo, o Nginx, que é um dos mais conhecidos aí do mercado. O web server é para você prover simplesmente conteúdo estático, HTML, CSS, imagem. O web server faz isso. Já o servlet container, ele vai conseguir aí entender tanto a parte de servlets quanto a parte de JSP. Então é o que a gente precisa para a gente estar rodando a nossa aplicação web. E ele tem mais uma série de recursos que eu não vou estar entrando em detalhe, mas vou estar deixando esse link aqui na descrição do vídeo para você acessar aqui e matar toda a sua curiosidade referente ao Jet. Já deixei aberta a nossa página, que é a localhost 8080. Localhost 8080 o quê? O Jet, ele roda na porta 8080, ele disponibiliza a nossa aplicação na página 8080. Então, imprimiu aqui pra gente Hello World. Por que ele imprimiu aqui pra gente Hello World? Ele carregou uma página, né? Quando a gente subiu aqui e batemos na raiz do projeto, ele carregou uma página. Essa página é esse cara aqui, ó. É esse index.jsp. Por padrão aqui, quando a gente bate na raiz do nosso projeto lá no browser, ele vai estar mostrando esse cara. Se a gente trocar de Hello World e colocar aqui, ó, primeiro projeto web em Java. Vou salvar esse cara, Ctrl S aqui, vou lá no browser e aí eu posso estar dando um refresh aqui, ele vai estar atualizando para a gente a informação que a gente atualizou do nosso JSP. Por padrão, ele vai estar lendo aqui, quando a gente bate lá na raiz, ele lê esse cara aqui para a gente, index.jsp. Bom, se eu quisesse criar uma outra página aqui, tá? Então eu vou criar aqui, ó, new HTML file, eu vou colocar aqui, ó, olá mundo. Criamos a nossa página aqui. Eu não vou estar entrando em detalhe aqui sobre a parte de HTML. Fica a parte aí para vocês estarem estudando HTML. Mas aqui, basicamente, tá? A estrutura da HTML é o que é interpretado lá pelo browser, é uma série de tags, né? Então a tag principal aqui é a tag HTML, a tag head, que representa o cabeçalho da nossa página, e eu tenho a tag body, que é o corpo da minha página, ou seja, todo o conteúdo que é exibido ali no browser, ele fica dentro do body. E aí eu vou colocar aqui a tag H1, tá? O H1 é quando eu quero colocar um título bem grande na minha página. Então eu vou colocar aqui, ó, primeira página da nossa aplicação web. Vou acessar esse cara lá no browser. Bom, como que eu acesso? O nome do arquivo a gente sabe que é olamundo.html. Então vamos lá no nosso browser e acessar ele através desse nome. Então aqui, ó, eu estou no diretório raiz da minha aplicação. Então vou fazer um barra olamundo.html. Bato aqui, ele mostrou o conteúdo aqui da minha página. Por que que ele conseguiu acessar esse conteúdo? Lembra que eu falei? Tudo que tiver dentro de web app está disponibilizado aqui no browser, tá? É visível ao usuário. Então ele consegue bater o endereço aqui e acessar o que tiver dentro de web app. O que tiver dentro de webinf a gente vai ver mais para frente, tá? Mas esse cara aqui, ele é oculto. O usuário não consegue acessar nada que está dentro de webinf. Esse web app, ele pode também estar outros nomes aí, tá? Pode ser que você encontre aí como web somente ou web content, então pode estar variando aí de acordo com a forma que foi configurado o projeto web. Outra coisa aqui é o seguinte, a gente está batendo aqui direto na raiz do projeto. Imagina que dentro do Jet vai rodar várias aplicações web. Então tem a nossa aplicação despesas web, pode ser que tenha uma outra aplicação rodando. Como que a gente fala aqui, tá? Como que a gente distingue para ele um projeto de outro? A gente precisa passar uma configuração para o Jet. E essa distinção a gente chama de contexto web. Nesse mundo Java, a gente tem os contextos web. Isso é uma forma de eu diferenciar um projeto do outro, uma forma de eu conseguir segmentar um projeto do outro dentro do mesmo servidor de aplicação. Então pode ser que o Jet está rodando lá 4 ou 5 aplicações e a gente consegue fazer essa distinção passando uma configuração para ele. E essa configuração, no caso aqui, como a gente está usando o plugin, a gente precisa colocar aqui uma configuration nesse cara. Vou colocar aqui, ó, configuration, e a gente tem o que? Um web app. Ó, ele já faz um autocomplete aqui para a gente também, né? Já ajuda muito isso, porque a gente não fica lembrando essas configurações, né? A gente sempre precisa estar consultando aí na web para ver o que a gente precisa estar colocando. É muito comum a gente não ter que decorar esse tipo de coisa. Então aqui eu coloco o contexto que eu quero. No caso aqui eu vou estar mantendo
mesmo nome que a aplicação. Vou estar chamando o contexto aqui de despesas web. Poderia colocar qualquer outro nome. Vou só manter aqui o mesmo nome para facilitar a nossa vida, mas poderia ter colocado outro nome. Bom, apareceu o íconezinho aqui do Maven, indicando que houve uma alteração no pom.xml, ele precisa estar recarregando esse cara. Vamos recarregar essas configurações. E uma coisa, ó, vamos testar se já está funcionando essa configuração aqui. Pode ser que algumas modificações que a gente faça, a gente precisa pausar a nossa aplicação e reiniciá-la. Vamos testar aqui se nesse caso ele já está disponibilizando essa mudança. Então eu vou colocar aqui, ó, barra despesas web barra Olamun. Ele deu 404. Por quê? Porque ele ainda não identificou, ele não recarregou com essa configuração. Então o que eu vou fazer? Vou aqui pausar a aplicação e vou reiniciar. Então clico nesse cara para rodar novamente aqui, ó. Depois que eu iniciei a primeira vez através dessa opçãozinha que eu mostrei para vocês, ele já fica disponível aqui para a gente acessar a partir desse cara aqui, que é muito mais rápido, muito mais fácil. A partir do momento que está disponível aqui, eu já acesso aqui diretamente. Bom, vou voltar lá e aí vou dar um refresh nesse cara. Agora ele está aparecendo. Então agora ele está reconhecendo esse contexto que a gente definiu para ele. Então aqui eu coloco simplesmente o nome da aplicação que eu quero estar acessando quando eu quero distinguir um projeto do outro. Configuramos aqui o nosso contexto web e aí está criado então o nosso projeto e a gente entendeu aqui a estrutura principal que se desenha quando a gente está falando de um projeto web em Java. Nas próximas aulas a gente vai entender aí o conceito de servlets, de JSP, vai aprender bastante coisa nesse mundo Java que é repleto de coisas muito interessantes. Bom, qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima aula.